existe muitas negociações, né? Nessa parte de quando o inquilino for desocupar o imóvel e que o proprietário diz que não pertence a ele, que sim pertence ao inquilino. Existem vários casos. Nós tivemos até um caso recente daquela situação que o apartamento que o inquilino pegou não tinha sido feito uma limpeza. A limpeza já havia sido feita quase uns 7 meses antes. Aí o inquilino entrou e só tinha poeira. Aí quando o inquilino desocupou, o inquilino deixou lá algumas sujeiras, a gente quis cobrar uma faxina inteira dele, né? Mas daí o inquilino foi lá e argumentou conosco, e a gente constou isso na vistoria realmente, né? Que o imóvel estava empoeirado, tinha alguns focos de sujeira, de poeira, né? De coisas mais só que assim, ó, poeira é diferente de sujeira. Não, sujeira, por exemplo. Porque às vezes envolve a gordura de fogão, aquelas coisas de box de banheiro, né? Mas ele foi lá, porque ele fez a limpeza uma vez, 2 vezes, mas foi ele e a esposa, né? Assim foi uma coisa. E daí ele quis argumentar sobre isso. Aí então, qual foi a ideia, né? A ideia de negociar. Ele foi lá e disse assim: olha, então eu não vou pagar mais faxina. Não, ele primeiro foi radical, né? Ele disse que não ia pagar a faxina. E daí. Aí depois as meninas conversando, nós conversamos tudo junto, então vamos fazer uma proposta. Ele paga metade da faxina e a outra metade, quando o próximo inquilino entrar no imóvel, o proprietário vai dizer que ele já recebeu a metade. Houve uma negociação entre as partes, tá? A gente deu... Na verdade, essa questão da limpeza, normalmente a gente costuma entregar o imóvel limpo. Essa questão da poeira que a Lúcia falou... foi um caso que foi negociado com o inquilino na época, ele estava com pressa, e como era só poeira, foi dado um desconto X na entrada dele, em substituição pela limpeza, a limpeza inicial de entrada. Isso. Ou seja, ele recebeu na entrada o imóvel limpo. Isso. Ele não estava limpo, mas só que ele recebeu o valor da faxina que ele pagaria alguém para limpar. Isso. Então, na hora que ele sai, ele teria que entregar o imóvel limpo. Né? E limpo, a gente entra aqui em questões de gordura, que às vezes o pessoal deixa aqueles depurador de ar, que geralmente ficam... Depurador de fogão, das gorduras, de fritura, essas coisas. Às vezes banheiro, gente, banheiro às vezes é terrível, né? Então por mais que estava empoeirado, foi acordado com ele iria pagar uma faxineira para limpar, então na hora da saída já fica acordado que ele tem que entregar limpo também. Por quê? Porque depois que ele sair, vai entrar um outro inquilino. E aí, nessa negociação, qual foi a negociação feita? Como o proprietário sabe que a gente sempre vai pedir para ele fazer uma faxina, né? Então, tá saindo um inquilino, outro inquilino vai entrar. Ou seja, por mais que o inquilino faça essa faxina, na hora que o outro entrar, o proprietário vai ter que fazer uma faxina. Né? Mesmo. E aí é onde entra a questão de o imóvel está só empoeirado, porque o inquilino já devolveu limpo. Na hora que o proprietário for fazer a faxina, provavelmente vai estar só empoeirado, né? Dependendo do tempo que levar para essa locação. E aí o proprietário, sabendo que ele realmente vai ter que pagar uma faxina inteira, surgiu a ideia dos 50%. Ou seja, não está totalmente limpo, não está totalmente da forma que a gente... Isso tudo tem que ser analisado, tá, gente? Cuidado. Muito cuidado na hora de analisar. Por quê? Porque essa faxina... Esse caso é um caso, né? Essa faxina que ficou é uma coisa pouca, coisa simples. Então, foi negociado, o inquilino pagou uma parte da faxina e o proprietário também saiu, digamos, todo mundo ganhou. Por quê? Porque o inquilino não precisou ir lá fazer novamente a faxina e o proprietário, sabendo que ele teria que pagar uma faxina integral quando o outro inquilino entrasse, ele pagou só a metade, né? Porque o outro inquilino que saiu, pelo fato dele não ter entregue da forma adequada, ele pagou metade da faxina. Então, todo mundo sai ganhando. Isso. Todo mundo sai ganhando e se resolve a situação. Então, quando a coisa fica muito obscura, é difícil definir realmente, tem que entrar com uma negociação. E sempre lembrando que cada caso é um caso. Na locação de imóveis, a gente não pode generalizar. Não. Muito difícil.
Eu generalizei ali no começo desse vídeo a questão de o que é uma melhoria, o que é uma manutenção, né? Nós acabamos esclarecendo um pouco, só que não pode generalizar. Por quê? Porque dependendo da situação, uma coisa pode se encaixar na outra. E tudo isso tem que levar em consideração também o que diz a lei. Por quê? Uma melhoria que tenha sido causada por um dano causado por um inquilino, vai ser de responsabilidade do inquilino. Isso mesmo sendo uma melhoria que, no geral, seria do proprietário, mas foi causada por um dano. Então, normalmente, tem que sempre determinar a causa. O que ocasionou aquilo ali. Aquela situação, o que ocasionou aquela situação. Isso. E aí, na vistoria de saída, muitas coisas que são identificadas são falta de manutenção. E manutenção de quem é? Inquilino. Então, cada caso tem que ser analisado com muito cuidado para realmente poder determinar isso aqui se encaixa para o inquilino ou se encaixa para o proprietário. E, gente, é assim mesmo. Não tem resposta pronta. Não. Eu não tenho como dar uma resposta pronta para vocês. Tem que ser analisado. Tudo é preciso ser analisado. Porque cada dia do corretor de imóveis é uma caixinha de presente realmente, né? A gente nunca sabe o que tem lá dentro. Uhum.